abriu os olhos com a sensação de que teria dormido por dias seguidos. Parecia ter acordado de um sonho muito vívido, onde estaria em um espaço amplo, onde não havia paredes e ele caminhava a esmo, sem ver nada em nenhuma direção. Não era escuro, mas não havia nenhuma fonte de luz. Nenhuma lamparina nem janelas para iluminar o ambiente. Parecia estar numa caverna gigantesca, mas não ouvia e nem enxergava nada, nem as paredes e nem o teto. Avistou uma pequena luz e apressou o passo nessa direção. Quando a luz ficou mais e mais forte, acordou. Estava um pouco confuso e perdido, mas logo reconheceu estar na sua cama. Estranhou e tentou se levantar, mas a perna não queria obedecer. Concentrou-se e conseguiu se colocar de pé. Cambaleante, quase caiu e apoiou-se no beiral da porta. Sentiu-se tonto e nauseado. Saiu pela porta e à sua frente as escadas pareceram um enorme desfiladeiro. Desceu-se escorando pelo corrimão e ouviu um vozerio que falava bem baixinho. Viu na sala as pessoas sentadas, familiares e amigos, e sua esposa recebia os cumprimentos de alguns vizinhos. Sua cabeça girava e ele não sentia o peso do próprio corpo. Chamou na sua mente o nome da mulher, mas a voz não saía de sua boca. Uma vela estava apoiada no final da escada e ele tentou assoprar a chama. Com muita dificuldade, conseguiu reunir força e assoprar com toda a vontade. A chama da vela oscilou e apagou. Uma sensação de vômito tomou conta do seu corpo, mas não havia nada em seu estômago para colocar para fora. Seguiu dando pequenos passos, estranhando como ninguém vinha ao seu auxílio. Notou, no canto, um daguerreótipo e um profissional que ajustava as placas de cobre e prata para fazer uma fotografia, e aos poucos foi se dando conta de que estava em um velório. Conseguiu ajustar a postura e dar mais um passo, mas logo suas pernas bambearam novamente. No meio da sala estava um caixão rodeado de flores. E dentro do caixão estava ele mesmo. Paranormal FM. No ar, Paranormal FM, com Fernando Ribas e Leonardo Marques. Sejam muito bem-vindos, meus alecrins dourados do universo, né, Leonardo? É, meu camarada, começamos um ano novo com novas histórias pra contar e cada dia coisas mais bizarras. Pois é, e hoje eu vou falar uma coisa pra vocês. Tirem as crianças da sala, porque o assunto tá quente. É, meu irmão. Eu tô até com medo aqui, porque tá de noite, tá rolando uma freezing rain aqui, ó. Aí, se liga no inglês, né? É. Tá rolando uma chuva congelante aqui. Eu tô sozinho em casa e realmente eu não sei o que vai ser do meu futuro. É, meu caro, realmente, assim, eu não costumo ter muito medo das nossas pautas, não, assim, sabe? Mas essa aqui, cara, pesquisando, pô, é bizarro, hein? Pois é. Inclusive, a gente já falou disso aqui, né? Eu até comentei de uma amiga lá de Petrópolis que acho que era, não sei se era tataravô, bisavô dela, que foi pintado morto, né? Sim. Que ele não gostava de ser retratado de maneira nenhuma. Né? Nesse caso nem era nem foto, era uma pintura, né? O que torna tudo mais esquisito. E como a gente sempre fala aqui, cara, esse assunto de hoje acho que é a maior margem que você pode dar pra dar uma cagada paranormal na sua casa aí, né? Porque assim, cara, eu acho que assim, do alto do meu achismo, né, cara,
Vamos dizer que a pessoa morra, né? A pessoa morreu de repente. Sim. Pô, cara, você vai tirar uma foto da pessoa morta? Isso pode ser uma conexão pesada com esse mundo aqui que a gente tá, né? Não. Com essa dimensão aqui que a gente vive, né? Que a gente chama de realidade. Sim. Cara, é muito estranho, assim. A gente vai falar, obviamente, já abrindo aqui, quem já viu o título sabe o que é, né? Sim. A gente vai falar de fotografia pós-mortem e, cara, era um costume na época mas eu não consigo... Que costumezinho, né? Tipo, não tinha um costume melhor pra se fazer? Sim, é verdade, né? Cara. Eu também não consigo achar bacana, não, mas... Enfim, né? Cada tempo com os seus problemas, né? Pois é. A gente tem os nossos hoje em dia pra cuidar, né? Pois é, cara. Olha, eu vou te falar uma coisa, cara. Eu tenho uma coisa em mim, assim, óbvio que eu não faço porque não é aceito socialmente, né? Uhum. Mas eu não tenho vontade nenhuma de ir em enterro, cara, pra ser sincero. Não que eu acho que tem alguém que goste de ir, vai porque gosta. Uhum. Mas pra mim, quando a pessoa morre, a pessoa não tá mais ali naquele corpo, cara. É verdade. Eu acho que o enterro é a cerimônia pra quem fica, né, cara? Não é pra quem vai, né? Exatamente. Então a gente vai no enterro pra mostrar solidariedade pra quem ficou, cara. E assim, eu entendo essa relutância, também não gosto, mas pra quem tá ali, pra quem perdeu alguém, cara, ver um rosto amigo ali é uma parada reconfortante mesmo, tá? Não, com certeza, com certeza. Então, é isso que eu ia chegar. Eu, na minha cabeça, eu não quero ir a enterro, nem que seja de gente próxima a mim, sacou? Sim, sim. Mas eu não faço isso porque, cara, primeiro que não é uma coisa que, né, não é bem vista, né? Claro. Vão te chamar de insensível, obviamente. Sem dúvida, verdade. Mas, ao mesmo tempo, né, cara, eu entendo que a pessoa quer estar ali, prestar uma última homenagem, né, ver a pessoa pela última vez ali. Sim. Mas eu penso que, cara, essa não é a lembrança que eu quero guardar da pessoa, né? Exatamente. Hoje em dia o nosso hábito é de lembrar da pessoa viva, bem, né? Pois é. Mas hoje em dia a gente tem muito registro das pessoas também, né? E isso é um fato que a gente vai comentar. Antigamente era muito caro, muito difícil você ter um registro fotográfico, né? Tinha que mandar algum pintor, um artista pintar você. Pois é. Depois vieram formas de fotografia que eram dificílimas, caríssimas. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia você tem milhares de fotos, né? Pois é. Era o famoso lambe-lambe, né? Exatamente, A gente vai falar de uma técnica aqui, inclusive, de fotografia que era usada. Pois é. Que gera até uma confusão em relação às fotos pós-mortem, mas enfim, falando dessa questão da despedida, né, o ritual que a gente hoje assume é esse, né, cara? A gente faz o velório, tem um enterro, e naquele momento do velório, que tá velando o corpo ali, você vai pra dar força pra quem ficou, né, cara? Pra quem vai ficar, né? Então, é isso. Pois é. Agradável não é, até porque alguém perdeu alguém, é sempre uma coisa triste, né? Pois é. Inclusive, eu tenho uma história engraçada de velório, cara. Ih, caramba. Vamos ouvir. Se isso é engraçado, eu quero ouvir. Tá com tempo? Sacanagem. Tô tranquilo. Cara, meu tio faleceu. Tem muitos anos isso, né? E esse meu tio... Cara, vamos primeiro abrir um parênteses pra família Ribas, né, meu irmão? Vamos lá. A gente tá pensando em lançar um apoia-se pra te apoiar psicologicamente, cara. Tá precisando de uma análise profunda. Tua família, meu irmão. Pois é. Toda diferente. Pois é. Então, esse meu tio faleceu, cara. E eu não tinha muito contato com ele. Primeiro que ele era meu tio por par de pai e era casado com a irmã do meu pai. Então ele, tecnicamente, não era da família, né? Era cunhado do meu pai. Uma agregada, né? Exatamente. E aí, cara, ele morava no Rio. E aí, cara, mais um motivo pra eu não ter muito contato com ele. Porque a galera que tá ouvindo aí que é de Petrópolis sabe que o petropolitano, ele já nasce com um cagaço de pisar no Rio de Janeiro. E eu sou testemunha disso, cara. Sou testemunha. Demorei pra ir pro Rio, porra, ia com medo danado. Porque a imagem que te vendem do Rio de Janeiro em Petrópolis é que, cara, tu vai pisar no Rio de Janeiro, vai sair um ladrão de dentro da lixeira pra te assaltar. E não é bem assim, né? Cara, eu desci de ônibus, né, da famosa única aqui, descia. Pô, antes de chegar na rodoviária eu escondi dinheiro na meia, dividi dinheiro em parte pra, se roubar essa parte não, pra poder voltar, né, era uma doideira, cara. Pois é. O petropolitano indo pro Rio é praticamente um hobbit indo pra Mordor. É meio isso. Justa a comparação, justa. É meio isso. Então, cara, pra resumir, eu não tinha contato com esse meu tio, né, direito. Então, cara, assim, quando tu não tem muita ligação com a pessoa, obviamente você fica triste, né, cara? Porque é um sofrimento. Pô, eu vi meus primos chorando na época, né? Sim. E tal. É um negócio pesado. E aí tu se liga. Eu era moleque, né, cara? Eu não lembro quantos anos eu tinha, mas eu devia ter aí uns 13 pra 14 anos, alguma coisa assim. Uhum. E aí tu se liga, né, cara? Também é um, tipo, wake-up call, né? Usando o termo aí em inglês de novo. Sim, entendi. É tipo você passa a se ligar que, pô, teus pais um dia vão morrer também, né? Então é um negócio pesado.
E aí, cara, a gente tava lá no velório, todo mundo lá, nesse dia a capela tava cheia, né? Aí tinham vários velórios acontecendo, né, cara? E eu tava com meu pai e com outro irmão do meu pai numa pracinha que tem em frente ali. O Léo sabe onde é que eu tô falando. Sim, pô, uma pracinha ali, tô ligado. Batendo papo ali, conversando e tal, falando besteira. Meu pai fala muita merda, né, cara? Meu pai, enfim. A gente tava ali conversando, né, cara? Tava rindo e tal. Nem era clima pra isso, mas a gente tava rindo. Cara, do nada começou a descer um caixão, cara, do negócio. Aí falei, pai, ó, acho que é o tio Márcio, hein? Vamos lá. Cara, aí botaram o caixão no carro, começaram a subir a rua devagarinho, a galera vindo atrás, né? Eu e meu pai junto, fazendo cara de choro e tal. Cara, quando chegou lá em cima, no topo da rua lá, que o carro já ia entrar pra fazer o enterro, aí eu falei, pai, tem ninguém na nossa família aqui? Era o enterro errado, cara. A gente teve que voltar, meu irmão. E aquele mal-estar, com as pessoas olhando pra gente. Quem são essas pessoas, sabe? Caraca, maluco. Puta não era o enterro do tio Márcio, cara. Caraca, grilo. Tá maluco, velho. Ai, meu Deus. Cara, pra quem não sabe aqui, a capela funerária aqui, né, ela é em 2 andares, né, embaixo tem o comércio, onde tem as floriculturas, tem uma lanchonete e tal, e em cima são os salões de funeral, de velório, perdão, e aí o caixão desce ali pelos funcionários, coloca no carro da funerária, né, e tem um cortejo de uns 200 metros, 300, até 400, dependendo da entrada do cemitério, né. E é uma ladeira, né, uma subida. É uma ladeirinha, e a galera vai devagarzinho, né, cortejando ali o corpo, atrás do carro e tal. E vocês foram. Caraca, velho, porra, é o cúmulo da distração, né, meu irmão? É, cara, foi bizarro. Foi um negócio chato. É, e bem, pô, imagina. Rimos muito. Rimos muito, deram os pêsames e voltaram pro enterro. É, cara. Não, o pior foi no meio do caminho a gente voltando, né? A gente abandonando ali o cortejo e voltando a pé. Pô, foi mal, gente, foi mal. Né? Não é o nosso, foi mal. Ah, terrível. Desconfortável. Cara, desconfortável, cara. Foi uma saia justa. Cara, a etiqueta mandava vocês irem até o final, pelo menos, né? Pois é, né, cara? Mas, eu me eximo de culpa disso aí, porque eu era menor de idade, né? Eu era um moleque. Com certeza. Mas, pô, meu pai não... pois é. Meu pai não teve tato nenhum aí, né? Tato social nenhum aí nessa situação. Verdade. Se ligou que errou e não quis saber, né? Quis meter o pé. É. Bravo, irmão, bravo. Mas a história é boa. A história é boa. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Mas enfim, voltando aqui para as fotografias post-mortem, é assim que fala, Léo? Eu creio que sim, né? Deve ser do latim, um saco nada de latim. Pois é, nem eu, cara. Mas voltando aqui aos trilhos, meu amigo Leonardo, né? Pra gente entender um pouco aí essa história aí, né? Onde que isso tudo começou. Sim. Foi durante o período, né, que a gente entende como era vitoriana, que eu acho que é uma era bem bizarra, né, cara? Sim, com certeza. Foi nessa época aí que o Lestat e o Louis, né, fizeram a festa, será? Foi por aí, pelo menos as vestes relembravam essa época, né? Pois é. E aí, cara, isso acontecia na maior parte da Europa e na América, né? Virou um trend esse negócio aí. Sim, verdade. Como a galera millennial costuma dizer, né? Trend, né? É mais ou menos o que a gente falava das fotos das crianças, né? Amaldiçoadas, né, cara? Da criança chorona. Porque acho que quem era mais abastado tinha a possibilidade de ter registros, e quem era mais pobre não tinha. Então o desejo de ter era muito grande. Pois é. E aí foram desenvolvendo técnicas pra ter, né? Pra ser mais popular, né? Pois é. E aí eu vou te falar uma parada aqui, cara. Ainda bem que não tinha TikTok nessa época aí. Porra, imagina. Né? Que ia ser TikTok post-mortem. Só trem bizarro do além. Né? Inclusive tem um ritual aí, cara, não sei se é nas Filipinas, eu não me lembro, que eles ficam conservando o morto em casa. Já viu isso aí? E o morto anda depois? Fazem um ritual lá, o morto anda? Não, nunca vi isso não. Até o túmulo. É mesmo? Eu não sei se de fato anda ou se eles botam em pé, porque eu nunca vi vídeo disso, tá? Uhum. A galera que tá ouvindo aí pode ser que conheça essa história aí. Mas tem vídeo da pessoa morta lá em pé, sacou? Eu realmente não sei se o morto chega a andar. Mas tem uma história dessa aí, bizarríssimo, cara. Caramba, que doideira. Mas não é um morto bonitinho, é uma pessoa que tá morta há muitos anos, sacou? Entendi. É um morto passado, um morto velho. Já meio mumificado, talvez, assim. É, exatamente. É bem bizarro.
Bem bizarro. Doideira, velho. Bom, e pra gente entender um pouco melhor, né, cara, esse trend aí, esse costume, né, a gente vai ter que voltar um pouco no tempo aí, né? Pra ser mais exato, lá nos meados do século XVII e do século XVIII. E a fotografia post-mortem evoluiu a partir dos chamados retratos póstumos, né, que era um tipo de pintura, que eu até mencionei lá no início, né, dessa amiga lá de Petrópolis, que o vô dela foi pintado depois de morto, tataravô, sei lá. Sim, bem bizarro. Que era um costume dos europeus mais ricos, né? E aí eles retratavam os membros que já tinham falecido, membros da família, né? E aí ao lado tinha uma série de símbolos e signos e cores, gestos associados à morte e tal. Então era uma coisa meio que um culto à morte, né? A gente pode falar isso, né? É uma homenagem, né? Uma forma de homenagear quem passou, né, cara? A pessoa fazia uma pintura, um registro. É aquilo. Hoje em dia a gente vive na era de ter milhares de fotos. A gente tem milhares de fotos de todo mundo, né? Porque é muito fácil tirar uma foto. Pois é. Mas antigamente, cara, o rolê que era pra fazer uma foto, imagina, não tinha registro, não tinha foto, né? Há pouquíssimo tempo atrás, familiares nossos antigos não tinham fotos deles próprios, né? Então eles faziam esse registro aí, mesmo pós-morte, pra ter algum registro, pra ter uma homenagem, né? Não, e hoje em dia tu sai de férias, tu tira 5.000 fotos, cara. Sim. E aí depois tu fica com preguiça de olhar uma por uma e salvar em algum lugar, imprimir, né? Fica lá, tu nunca mais olha. Exatamente, cara. É isso aí, a facilidade, né, cara? É, pois é. Eu lembro na minha infância aquele filme de 12 poses, né? Pô, eu lembro também, cara, tem que ir na loja. Pô, me dá aí um 24 poses aí e tal. Pô, tu tinha 24 fotos pra fazer, cara. Tinha que escolher os melhores momentos, né, cara? Não era aleatório assim, né? Aí saía aquelas fotos tremidas, saía aquelas fotos que só aparecia a testa da pessoa e 5 metros de parede, né, cara? Pô, ruim pra caceta. Tinha que revelar a foto. Pô, tempos bizarros que nós vivemos. É, cara. Eu fico imaginando, cara, o trabalho da galera que revelava fotos. Deviam ver cada coisa, né, cara? Alerta de a pauta foi pro Beleléu. Voltamos em breve com a nossa programação normal. Pô, tem um amigo nosso que trabalhou com revelação há muito tempo, cara. Sério? O Leandro, pô, o Miroldo, pô, grande parceiro, um beijo pra ele aí. Ó, deve ter visto muita coisa interessante aí. É, ele trabalhou na famosa Kika Colorida. Caraca, agora tu puxou lá de trás, hein? Kika Colorida, facilita a nossa vida. Porra, tá maluco, mano. Vai dizer que tu não foi lá comprar instrumento musical, porra, câmera de fotografia? Fui. O ex-marido da minha avó que fez a logomarca lá, o logotipo, sei lá. É. Pô, maneiro, cara. Da Kika. Maneiro. Eu não sei se existe mais a Kika. Ela fechou aqui e foi pra Juiz de Fora e depois acho que acabou mesmo. É. Essa aí, só os jovens de 40 a mais de Petrópolis vão lembrar. Ah, sim, galera de Petrópolis. Quem lembra da Kika Colorida, manda um salve aí pra gente. Pois é. Quem lembrar da Kika Colorida, manda um fax pra gente. No fax. Vai ser bem-vindo. Pois é. E um teletrim, né? Pra mandar um teletrim também. Um teletrim, caraca. Caramba. Pô, cara, a Kika vendeu os primeiros celulares aqui de Petrópolis, cara. Pois é, cara. Aquele gradiente que tinha um jogo da cobrinha, né? Cara, Telemig. Pô, tu tinha que ir em Minas se cadastrar pra ter a linha em Petrópolis de celular, mano. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu lembro da época que o valor de um número de telefone dava pra comprar um carro, uma casa. Cara, eu trabalhei... Olha só, não conta pra ninguém isso não. Vamos deixar isso em off. Trabalhava com aluguel, fazia contrato de aluguel e trabalhava com consórcio de linha telefônica. Olha aí. Eu administrava grupo lá no meu trabalho de consórcio de linha telefônica. Vamos botar aí proporcionalmente hoje. Uma linha custava 10 mil reais, 15 mil reais uma linha telefônica. Tu tinha que ir lá fazer um contrato, vendia, passava. Pô, era um bem, uma propriedade. Era um bem, praticamente. Sim. Né? Caraca, nós estamos velhos mesmo, hein, cara? Cara, a gente viu o avançar do tempo, né, cara? Caraca, eu acho que eu nasci no início do mundo, cara. A gente piscou os olhos e o tempo passou como nuvem por nós. Ai, meu Deus do céu. Mas a gente tá bem, cara, tamo bem. Sim, a idade que sim. a gente tá bem. É verdade, também acho, pô. O cabelo ainda tá meio preto, ainda tem cabelo. Ainda tem cabelo. Ai. Enfim, voltando aqui, meu amigo Leonardo. Hoje tá brabo, hein? Hoje estamos pegando umas trilhas aqui, meu irmão. Pô, vai ser difícil. Caraca, meu. Tá complicado. Mas vamos lá, vamos seguir. Vamos botar o foco aqui, ó. Bom, cara, essas fotos aí, essas pinturas e fotos, geralmente eram crianças. O que torna a parada mais bizarra, né, cara? Porque, pô, cara, criança morta não é um negócio natural, né, cara? Não. Porque, por exemplo, cara, tu vê, o Pelé faleceu, né? Sim. Pô, mas ele tinha 80 e poucos anos. Então, assim, Stan Lee faleceu. Acho que ele já tinha passado já tava nos 90, né? Se eu não me engano. Uhum, acho que sim. Tu fica triste, mas tu fala, pô, cara, o cara viveu, né? É, a tendência natural, né? É, coisa natural. Agora, criança não é uma parada natural, né, cara? Não.
Então, cara, não é natural agora, né, pra nós, né, cara? Mas naquela época, na estatística, assim, a cada 100 crianças, cara, 43 sobreviviam. O índice de mortalidade infantil era muito, muito alto. É verdade. Não tinha pensado nisso. Então não era tão surpreendente quanto hoje. Esse lance de vacinação, de asepsia, de saúde, de ter um acompanhamento médico mais acessível, isso era impensável antigamente, cara. Pois é. Quem que ia no médico antigamente? Ninguém, cara. Pois é, verdade, cara. Tu ia no curandeiro da esquina ali. Pô, cara, na minha infância não tinha nem shampoo pra criança. Era o shampoo que tua mãe tinha em casa lá. Hoje em dia... cara. Hoje em dia não pode mais pegar um shampoo que um adulto usa e dar pra uma criança. É verdade. Tem que comprar shampoo de criança. Cara, eu já comentei que minha mãe era mãe de santo e minha avó também era de Umbanda, né? E ela rezava, era rezadeira, né, cara? E eu sou da época que rezadeira é uma coisa popular, cara. Cada bairro tinha uma rezadeira ali. Pô, tô sentindo uma dorzinha aqui, vai na rezadeira. Rezava espinhala caída. Já rezou espinhala caída, Ribas? Não. Mas tu sabe o que eu tô falando, né? Sei que você tá falando, mas minha mãe me levou pra rezar várias vezes quando eu era criança. Então, reza, toma bênção. Um troço, cara, que hoje em dia as crianças não saem de casa nem pra brincar, pô. É verdade, cara. Hoje em dia é só Minecraft e... Roblox. Cara, alguém tava comentando, eu gosto de futebol, eu tava vendo alguma resenha de futebol e o cara falando, pô, eu jogava pelada na rua, né, descalço, tá, ferrava o dedo todo, chutava paralelepípedo, levei meu filho pra uma pelada do time do meu condomínio contra o condomínio do outro amigo lá, eles chegaram numa quadra, todo mundo com chuteira colorida e tal, quer dizer, as crianças nunca tinham visto um campo de terra na vida, cara. E assim... É a realidade hoje. Alguém chuta a bola pra criança, a bola bate na barriga e cai. A criança não sabe nem o que fazer. As crianças sabem que é futebol, porque tem muito acesso à informação, mas não tem experiência de jogar na várzea, por exemplo, né, cara? Pois é. É verdade. Mas assim, não tem nada de errado com isso, tá? É o tempo que a pessoa vive, né, cara? Não, são os tempos vão mudando, né, cara? Pô, hoje você vive num lugar todo asfaltado, não tem mais campinho, não tem mais nada. Tem que mudar, as coisas vão mudando, né? Pois é. Na minha infância era, meu irmão, pé descalço, né? Ficava na rua até 8 da noite. Chegava em casa pra tomar banho e parecia que tava trabalhando numa mina de carvão. Toalha não podia ser branca nem de jeito nenhum, cara. Porra, tomava aquele banho mais ou menos, tu acabava de se limpar com a toalha, né? Pois é. E cheio de pontos marrons, né, pela toalha, sim, né? Isoladamente. Sim, limpava a terra toda com a toalha. Só que esse ponto marrom que eu tô falando é outro, né? Ih, caralho. De não limpar a bunda direito. Mas enfim. Entendi. Não era o meu caso. Cara, duvido, nenhuma criança se limpa direito, cara. Tá não maluco. Mete essa. Não mete essa. Mas enfim. Enfim. Mas o lance é o seguinte, cara, eu até assim, nessa época aí que a gente tá falando, né, cara, do século 17 e 18, pô, a infância acabava aos 10 anos de idade, provavelmente, né, já era um adulto, não tinha, a visão que eu tenho dessa época é que não existia infância, né, cara. Cara, a expectativa de vida nessa época era de 29 anos, Gibas. Pois é, cara. Ainda mais se fosse pobre, né? Tu já viveu 2 vidas. Pois é verdade, cara. É doideira, cara. Assim, é muita doideira esse lance da... A expectativa de vida hoje do brasileiro acho que é 75, né? Se eu não me engano. Eu acho que sim, 75, né? E a cada ano que passa isso vai aumentando, né, cara? Pois é. Enfim. Bom, normalmente nessas fotos aí, nessas pinturas, cara, as crianças pareciam saudáveis na foto, né? Sim. E normalmente tinha a presença de um pássaro morto, um cordão cortado, um crânio, frutos ou flores caídas, cara. Olha que parada bizarra. E referências à Santíssima Trindade. Sim. Cara, será que isso veio de alguma religião, cara? Do catolicismo? Será que virou um trend nesse meio aí, cara, religioso? Eu me pergunto isso, né? Eu acho que do catolicismo sim, porque o catolicismo era muito forte nessa época, sem dúvida, né, cara? Ainda é hoje, mas já era muito mais forte. E aí esses símbolos serviam realmente pra... Porque você vê as fotos, né? A gente deu aquela pesquisadinha básica, né? Você pega fotos pra ver e meio que era simulada uma situação onde a criança estava viva, né? Assim, sim. A mãe segurando a criança no colo, a criança de olhos abertos, algumas vezes. Isso é muito bizarro, né, velho? É muito bizarro, cara. E aí eles põem essas referências pra poder, isso aqui é um pós-mortem, né? Pois é. E esse ponto que a gente tá falando aqui da história, na verdade, não é nem foto ainda, é pintura, né? Ah, sim. As pinturas, sim. Pois é. E aí tem o seguinte também. Muitas das vezes, nessas pinturas, a criança, né, era retratada como se ela tivesse já morto. Tinha essa questão de fingir que a criança estava viva também. E esse tipo de pintura, né, como a gente tem hoje fotografia, serviam como lembrança dessas pessoas, né? Sim. Entes queridos já se foram há muito tempo e tal. E aí, logo depois, veio o início da fotografia, né?
E aí as táticas que eram utilizadas para preservar a memória de um ente querido foram adaptadas para essa nova realidade aí tecnológica, né? Sim. E aí, as décadas depois, lá em 1840, rolou uma popularização, né, cara? E o trabalho do pintor passou a ser substituído por um fotógrafo. Exato. Que é uma coisa muito comum, né, cara? As coisas vão evoluindo e tal. Os hábitos mudam conforme o teu cotidiano muda, né, cara? Pois é. Não tirando o valor do pintor, obviamente, que o pintor tá ali pra fazer arte, fazer outras coisas, né? Sim, sim. Só que a fotografia virou uma coisa mais tecnológica, né? Claro que tem o olhar da pessoa que tá tirando a foto, né? Sim. Mas rolou essa mudança aí, né? Nessa época. Só que aí tem uma coisa que a gente comentou anteriormente, né? Que a fotografia não era uma coisa acessível, né, cara? A gente falou de popularização, mas ainda não é popular, porque era uma coisa difícil, né, cara? Trabalhosa. Toda tecnologia nova que chega no início não é acessível, né, cara? Demora, né, cara? Até aquilo ali virar uma coisa popular. Um bom exemplo disso que a gente tem nos nossos dias de hoje é o VR, realidade virtual, né? Sim. Que é uma coisa que não é tão nova, que já tá aí há muito tempo, mas não se populariza porque você precisa de um device pra usar e é muito caro. Exato. Né? Exato. Então, é meio isso. Talvez seja um bom exemplo disso aí, né? Bom, e aí antes da fotografia se tornar mais barata e popular entre o povo, né? O processo utilizado na época tinha o nome de daguerreótipo, que era essencialmente uma imagem colocada em uma placa de prata. E era um luxo, né, cara? E era caro e, assim, nem todo mundo naquela época podia pagar por isso, né? E além de caro, cara, era um processo, longo, né? Tem vídeo na internet porque tem daguerreótipos que ainda estão conservados em museus e tudo mais. Sim. E aí você tinha que ter uma placa de cobre, por cima uma camada de prata, uma substância de iodo por cima. A pessoa tinha que ficar estática ali por 30 segundos, mais ou menos, para aquela imagem ser capturada naquela placa. Depois outro tratamento para a imagem aparecer. E aí depois tinha que ser guardado num estojo, porque não podia ficar exposto. Quer dizer, era um lance caro, difícil de fazer. Mas isso mesmo assim, mesmo sendo caro e difícil, ficou muito popular. Qualquer lugar você achava um daguerreótipo aí pra... não sei como é que é o nome de quem fazia foto com daguerreótipo. Um daguerreotipador, sei lá. Mas tinha pontos, né, pra você fazer essas fotos, né? E ainda tem isso, né, cara? Quando surge uma tecnologia nova, né? Isso aí era um processo tecnológico, vamos dizer assim, né? Você não tem muita gente fazendo. Então, o único cara que tá fazendo vai encher o bolso de dinheiro, né? Sim, ele começa, né, arregaçando, aí o pessoal vê aquilo como um nicho de negócio. Cara, sabe do que eu me lembrei agora, cara? De pipoca de micro-ondas. Que vendia na rua. Uma febre disso aí, né, no Brasil, cara, né? Acho que em todo lugar. Banca de pipoca na rua, banca de jornal, tinha um micro-ondas, você ia lá, me dá uma pipoca. Você comprava na rua e achava aquilo, cara, que maneiro, pipoca dentro de saco aqui já pronta. Era um troço doido, né, cara? Nessa época aí, quando eu comia uma pipoca de micro-ondas, eu tinha automaticamente o pensamento na minha cabeça de, cara, o futuro chegou. Cara. Tô vivendo na época dos Jetsons. Aperta um botão, sai uma comida pronta ali pra mim. Como é que faz? Não tem gás, não tem calor? Não, são micro-ondas elétricas, magnéticas. Caraca, que loucura, mano. Não, pois é, cara. Era uma coisa muito, assim, pra mim era o futuro, tinha chegado ali naquela época, né? E até hoje eu não sei como é que funciona o micro-ondas, tá? Vou ser sincero aqui, não sei. Eu acho que ninguém sabe. E eu tenho uma mania. Eu tenho um toque com micro-ondas, eu vou revelar aqui pra vocês. Fala aí. Eu tenho a mania de parar o micro-ondas quando falta 1 segundo pra ele apitar. Tipo como se eu estivesse desarmando uma bomba. Sim. Sacou? É um toque que eu tenho, cara. Eu não consigo me livrar disso. Tu gosta daquela tensão, né? Enfim, segue aí. Beleza. Bom, deixa eu seguir aqui com o nosso... hoje, cara, se a gente não focar aqui, a gente não... Sei lá, hein? Cara, o foco tá menos 30 hoje, né? Tá doideira. Bom, a gente considerando que as pinturas podiam custar muito dinheiro, né? E esses daguerreótipos viravam, na verdade, itens de luxo, né? Virava realmente um souvenir, né, cara? Sim. Tipo o Laserdisc, lembra do Laserdisc? Caraca, o Laserdisc não pegou, velho. Era um CD gigantesco. Só o Ayrton Senna que teve. Que eu vi uma revista, não sei que revista que era, se na época era Contigo, não era Caras ainda, eu acho. Que ele tava com um Laserdisc assim, mostrando. Eu falei, pô, o cara é rico demais, né? Tem um Laserdisc. É porque não era prático, né, cara? Não era prático carregar uma porra daquele tamanho, né? Não era mesmo, cara. Sem contar que era caro na época produzir um negócio daquele, absurdo, né, cara? Por isso mesmo que não pegou, né? Não baratinho, não ficou popular igual CD, né? Não. Pô, pois é. Bom, mas voltando aqui novamente ao foco. Foram criadas novas técnicas, né, cara? Ambrótipos, por exemplo, que é uma imagem sobre placa de vidro, né? Também usando variação de processo de prata. Ferrotopias, que também é um processo fotográfico, mas que é uma imagem sem negativo, que é revelada diretamente numa chapa fina de ferro, revestido com esmalte, né?
E aí começou a ficar mais popular, começou a agradar o bolso de todo mundo, né? E custava, às vezes, poucos centavos. E aí a coisa começou a ficar popular. Realmente aí a fotografia realmente atingiu mais gente, né? Pois é. Aí tu em Madureira tinha uma porrada de lojinha com os caras gritando na frente, assim, chamando pra vir tirar foto nesse processo aí. É uma ferrotopia aí, gente. Vamos entrar na ferrotopia. É isso. Sim. Popularizou. Bom, para os vitorianos, as fotos pós-mortem eram só mais um dos aspectos, né, do elaborado e complexo ritual de luto que eles viviam, que às vezes compreendia em cobrir a casa toda e o próprio corpo, né, de vestes negras, além de lavar o cadáver e vigiá-lo. Eles ficavam vigiando o cadáver. Vigiar pra quê? Não vai a lugar nenhum. Mas vai saber se alguém vai buscar o corpo, cara. Você não sabia antigamente como é que era, né? Pois é. Quando alguém falecia, o corpo era velado na casa e ficava lá até o enterro. Isso ainda é comum aí, né, no norte, né? Então, isso acontecia até não muito tempo atrás aí no Brasil também, cara. Eu ouvi história disso aí, inclusive da minha família. Sim. Que a pessoa morria, quando morria em casa, ficava lá sendo velada. As pessoas iam lá, os vizinhos, né, e tal. Uhum. Mas tem alguns costumes aí de outras culturas que ainda fazem isso. Sim, eu acredito, sim. Você vê filme, assim, americano, a galera vela em casa, né, faz velório em casa e tal. Pois é. Aí, na Índia, né, cara? Só que na Índia eles vão pra outros lugares, né, pra fazer isso. Mas tem essa questão de velar o corpo ali, né, por muito tempo e tal. Sim. Só que na Índia, na verdade, eles queimam pra purificar, né? Que é o fogo purifica. Não leva pro Ganges, não? Não leva pro rio, não? Então, eles ficam na margem do Ganges ali, aí eles fazem um processo lá de tratamento pra não dar mau cheiro no corpo. Eles queimam, fazem lá o ritual, só que não queima tudo, né, cara? Sempre sobra lá o torso, né, cara, que é uma parte mais densa do corpo humano, crânio, né, cara, braço. Os ossos não queimam em temperatura normal, né? Tem que ser muito alta a temperatura. E aí eles fazem um pacote depois com os restos ali e jogam no Ganges, né? E aí amarram uma pedra pra ficar no fundo. Caramba, que doideira. Só que acaba soltando, né? Os relatos que eu vi de gente que já foi lá e tal, até em vídeo no YouTube, dizem que solta, né, cara? Parece que eles não amarram muito bem e os corpos soltam e ficam flutuando lá no rio, né? O rio é sagrado mesmo lá, é pra tudo, né, velho? Pra cozinhar, pra lavar, pra higienizar, pra sepultar, doideira, né? Não, e é bizarro que você vê lá, tem criança tomando banho. Sim, sim. Tem gente escovando dente no rio, dando banho numa vaca. Lavando roupa. Assim. Normalzão. Pois é. Vida que segue. Exatamente. Cara, você falou de tratamento aí realmente pra eliminar os odores e tal, né? E também na época vitoriana, né? Entre o velório e o sepultamento, você podia levar vários dias, né? Não só pra amenizar o visual, mas também pra disfarçar o cheiro, né, cara? E às vezes tinha tanta flor que você quase não podia ver o corpo. Era tudo cobertinho mesmo pra tentar dar aquela disfarçada, né? Mas aí fica um cheiro de gente morta com flor. Exatamente. É igual jogar odor no banheiro, né, velho? Bom ar, né, cara? Bom ar no banheiro. Mesma coisa. Tem aquele cheiro de que fiz cocô em cima de um duende, encantado. Porra, né? Não adianta nada, né, velho? Só piora, né? É com cocô perfumado, né, cara? Não dá. Amenizado, né? Bom, cara, eles fotografavam os rituais, né? E essas fotos, no início, eram chamadas de espelhos de memórias. E seria uma maneira, teoricamente, de se preservar a memória de um membro da família, né? As fotos dos mortos eram mantidas como lembranças e exibidas em casa, enviadas a amigos e parentes, usadas em broches, ou transportadas como espelhos de bolso. Aí esses espelhos de bolso é realmente aquele souvenir que eu falei, né? Era um material polido, então você guardava a foto ali como se fosse um espelhinho, né? Ou seja, cara, é uma isca pra assombração isso aí, né? Prender a alma da pessoa ali. É prender a pessoa aqui, cara. A pessoa, deixa a pessoa seguir, cara, né? Sim. Mas, pelo que eu entendi, essas fotografias aí e pinturas, né, no caso, era a ponta de um ritual de velório, na verdade, né? Uma parte de todo o ritual que te fazia, né, cara? Porque pensa, você vê pelas imagens que a gente viu, né? A pessoa faleceu, hoje em dia ainda tem isso, você arruma a pessoa toda, põe uma roupa boa, né, e tal. Mas antigamente faziam isso e arrumavam a pessoa pra pintar ou pra fotografar, né? Verdade. Bom, e como a gente tá falando, fotografar os mortos era um negócio complicado, né? Que exigia manipulação do corpo, tinha que ter os adereços, equipamentos, porque você tem que botar o corpo em posições, né, cara? Porque assim, embora a maioria das imagens retrate os corpos colocados numa cama, num caixão, quando eram crianças, elas eram retratadas como adormecidas nas camas ou na vertical, né? Que parada bizarra, né, cara? As próprias mães seguravam as crianças no colo pra mantê-las na vertical. Então aparece uma foto da mãe segurando o bebê que já faleceu, né? E aí sim, a maioria desses retratos pós-mortem da época vitoriana eram feitos com crianças menores de 1 ano de idade.
Não era incomum que elas fossem fotografadas com algum objeto que nutriam apreço durante a vida, como um brinquedo, por exemplo, e quando adultos, um livro, uma arma, um relógio, uma coisa que eles gostavam, né? Os adultos, por sua vez, apareciam mais frequentemente em caixões, né? Mas, ocasionalmente, eram fotografados em camas ou em cadeiras. E depois da sessão de foto, os fotógrafos também podiam manipular o negativo, para que o olhar da pessoa não ficasse assim, tão embranquecido ou se ficasse muito vazio, né? E às vezes eles pintavam as pupilas nas pálpebras fechadas, ou seja, faziam uma manipulação pós-revelação para a pessoa ficar com um olhar, entre aspas, natural, né? Não ficar tão bizarro. Né? E o cara trabalhava isso direto no negativo? Fazia no negativo. Tem fotos, inclusive, no Google, se você postar aí, você vê fotos da pessoa que tem o olho pintado depois, né? Não fica 100% natural, mas dá uma amenizada, né? É tipo um Photoshop Roots. Isso que eu ia falar. Eu pensei nisso quando dei a pauta. É o Photoshop da era vitoriana. Trabalhava a foto depois de revelada. Cara, você aí, designer, que reclama da vida hoje, não reclama não, querido. Deu trampo de ser bem pior. Se tu tivesse nascido nessa época aí, ó, tu ia pintar o olho em cadáver. Tá reclamando de recortar cabelo aí em foto? Podia ser pior. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP23 Paranormal FM. Paranormal FM. E hoje, Léo, tem muito mito, né, cara, em volta dessas fotografias aí, post-mortem, né, que circulam na internet, né, e entre o público geral, porque, cara, é um negócio bizarro, né? Uhum. É um costume que eu diria que pra você compreender, você tem que se transportar pra aquela época ali pra entender, né? Exato, Porque baseado na vida que a gente leva hoje, é um negócio muito distante, né? A gente não vê pessoa tirando foto com o celular do morto hoje em dia, né? Não tem isso. Verdade. Então é uma coisa, é um costume de realmente, assim, em outros tempos, né? Culturalmente falando. Sim, sim. E um dos maiores enganos que acontecem a respeito desse tema, né, cara, é que hoje em dia você vê, né, em sites aí que tem essas fotografias vitorianas de gente que faleceu dessa época, né, cara. E, na verdade, muitas dessas fotos aí foram tiradas de pessoas vivas, né? Uhum. E que foram erroneamente classificadas como fotografias post-mortem, né? Na verdade, você vê, a foto deve ser tão bizarra que você fala, pô, esse cara aqui não tava vivo quando tirou essa foto, não, né? É verdade, cara. Tem um público interessado nesse tipo de foto, né, cara? E aí ele fica pesquisando, catalogando isso. E aí rola uma confusão, né? Eu te confesso que quando eu vou na casa de alguém, chega lá, tem uma foto preta e branca, sei lá, você que era meu bisavô, eu já fico com cagaço, cara. Já é pra mim um negócio... Você não sabe quando foi feita aquela foto, né, cara? Que circunstância, né? Pois é. E aí, cara, tem nessas imagens aí, cara, o que é comum de se ver, né, cara? Rosto borrado, presença de postura rígida. O que eu realmente não sei como é que a pessoa julga uma postura rígida numa imagem, mas enfim. Cara, eu lembrei agora do Chandler. Do Chandler tirando foto com a Mônica. Cara, é uma postura mais rígida que aquela. Pois é. O cara ficava travado quando tirava foto. E aí, cara, essas características aí indicam, né, cara, que, assim, que a pessoa tava morta ali, né, cara? Mas não necessariamente, né, cara? Então tem muita confusão aí nesse meio, né? Você vê uma foto, às vezes você acha que a pessoa tá morta ali. Ela tá sendo postada em algum lugar como foto post-mortem, mas não necessariamente é. Sim. E a maioria desses sites aí mostra, né, cara, uma mistura dessas imagens reais e falsas, né? Deve ter muita montagem também, né? Possivelmente sim. Eu lembro de uma foto que me aterrorizava, cara. Tinha um site, não sei se esse site existe ainda, que eu acho que era assustador.com.br, era um negócio assim. Se bobear ainda existe. E tinha uma foto famosa nesse site que era de uma menina fantasma que apareceu num lugar aí na Ásia, sei lá, durante uma guerra, no corredor de uma escola. É mesmo? E aí a legenda da imagem dizia pra você não olhar nos olhos dela. Só que a primeira coisa que tu fazia era o quê? Olhar nos olhos da menina, né, cara? Pô, com certeza, né? E diziam que se tu olhasse, ela ia aparecer pra você. Aí, quer dizer, você já sentia o bafo da menina no teu cangote. Né? Foi, né? Já entrou no teu consciente, já era. Pois é, cara. E tem o seguinte, Léo, essas pessoas aí da época vitoriana, elas não tinham problema em
mostrar na imagem, né? Nessas fotos, que a pessoa tinha morrido, né? Uhum. E como que eles faziam isso, né? Eles colocavam símbolos ali, até o crânio, um crânio humano, né? Que é um símbolo para a morte, inclusive, né? Até a imagem folclórica e romantizada que a gente tem da morte, da personificação da morte, é um esqueleto, né? Sim. Uma túnica preta, uma foice e tudo. Uhum. Eles não usavam cordas, não usavam fios, sistema de ferro, qualquer outra coisa para posicionar os mortos, né? Uhum. Eles simplesmente posicionavam ali. Eu até acredito, falando isso, que eles deviam fazer isso realmente logo depois que a pessoa morreu, né, cara? Porque o corpo vai enrijecendo, né? Sim, devia ser o mais rápido possível, né? Também, pois né? Tem o rigor mortis, né? A gente falou dos daguerreótipos ali, das fotos em placa de prata, né? Sim. Eles usavam um sistema de metal para você sentar na cadeira, apoiar a cabeça e ficar em stand-by ali, ficar parado, né? Sim. Porque se você se movesse, borrava a imagem e tal. Então tinha os sisteminhas para manter. Então as pessoas podem fazer confusão com isso. Você vê uma cadeira com apoio de cabeça, mas era para fazer uma fotografia que não necessariamente é uma pessoa morta, né? Você ia ali fazer uma foto sua, ou do seu familiar e tal, você tinha que ficar paradinho ali por 30 segundos ali pra imagem fixar, e você vê imagens, né? De diagramas ali desses daguerreótipos que a pessoa ficava travadinha numa base de metal. Era tipo fazer um raio-x, né? Só que... você ficava travadinho ali, o cara tipo, fica paradinho aqui que vai congelar a tua imagem. Aí focava o olhar em algum lugar e ficava travado naquela posição. Pois é. E é isso, os vitorianos, eles eram respeitosos aí com os mortos, né, cara? Tratavam eles com dignidade, né, assim... A gente pode concluir, né, cara, a partir dessa afirmação aí, que essas fotos que a gente vê por aí com apoio, corda, segurando o suposto morto ali, tendem a ser falsas, né? Que é exatamente o que você falou. Às vezes o cara às vezes era um aparato ali que estava sendo usado para fazer um processo de fotografia e não era necessariamente um morto, né? Isso. A foto vitoriana mesmo, raiz, cara, é mais pesada porque você vê que tem sinais ali que a pessoa tá morta. Sim. Né? Ficava uma sinalização, né? Uma simbologia mostrando aquilo ali, né? Pois é. E tem uma outra coisa aí, cara. Existe um mercado dessas fotografias aí, né? Essas fotos aí que são verdadeiras dessa época, fotos de verdade físicas, né? Uhum. Elas são raras e costumam valer uma grana violenta, cara. É verdade. Tem colecionador pra tudo, né, velho? Cara. É porque, assim, é uma coisa muito rara, né? De se encontrar e vale dinheiro. Depois eu vou até pesquisar no eBay se tem alguma foto dessa pra vender de verdade e ver o preço, só por curiosidade. Pode ser que tenha. Não que eu vá comprar um negócio desse, que eu não vou botar um negócio desse aqui na minha casa. Por que que não? Porque a gente já falou. Não dá margem. Pois é. Bom, cara, deixa eu seguir aqui. No entanto, né, claro que toda regra tem exceção, né? Fotógrafos forenses, né, no final da era vitoriana, eles tentavam restaurar os corpos parcialmente decompostos, né? E depois fotografá-los de pé ou sentados. Mas eu acho que aí era uma questão mais de ciência, talvez, né, cara? Talvez para estudar, né? Uma coisa mais legal também, né? Exatamente, acredito que sim. Um médico romeno chamado Nicolas Minovich ficou famoso pelos métodos que ele criou, né, de restauração de cadáveres para identificação. Minovich substituía os olhos por aparelhos artificiais em vez de pintar as pálpebras. Cara, fico curioso para saber o que ele fazia, cara. Não consigo imaginar aqui, né? Ele usava pequenos pinos para corrigir o rosto e dar várias expressões. Ou seja, ele manipulava o rosto, né? Da pessoa para poder justamente analisar isso, né? Então, isso aí é feito até hoje, essa reconstrução. Eu até vi um podcast, se não me engano, foi o A Deriva, que foi uma pessoa lá que trabalha com isso. O cara, ele prepara os mortos pros velórios, né? E ele dá aula, esse cara que foi nesse podcast. Ele é bem conhecido no meio, ele é uma referência nesse meio, né? E ele falou, cara, que, por exemplo, tem morte que a pessoa fica desfigurada ou perde o nariz ou alguma coisa do tipo. Ele reconstrói, cara. Ele faz uma escultura mesmo ali. Entendi. E depois ele passa uma maquiagem por cima pra colocar o mesmo tom de pele. É um negócio meio que artístico, assim. O tratamento de cadáveres, assim, né? É uma coisa até delicada, né, de se fazer pra restaurar a pessoa, pra aquela última homenagem e tudo mais. Muito. E esse cara tem umas histórias aí, tá? Pô, imagino. Ele falou que ele teve a visão, um cara que ele tava, um rapaz de 30 anos, que ele faleceu, ele tava cuidando lá, ele disse que viu o rapaz, cara, falando com ele. Que doideira, velho. Viu assim, tava lá o cadáver e ele olhou pro lado e viu o cara em pé, assim, olhando. Caraca. Bizarro demais. Tá maluco. Pois é. Meu Deus do céu, que susto, hein? Imagina, cara. Porra, tá maluco, mano. E assim, é um trabalho interessante, né, cara? É um negócio que não é pra qualquer um, eu diria, né? Eu acho que eu não conseguiria ter um trabalho desse, mas é uma coisa até artística.
né? Sim, importante, né, cara? Porque você tá lidando ali com um ente querido de alguém, né, e tal, e enfim. É verdade, acho interessante. Sim, sem dúvida. Bom, mas o caso que a gente comentou do Minovich é uma questão mais científica, como eu falei, né? Não é a questão do luto familiar, né? Sim. Para nós, a prática de fotografia pós-mortem hoje é muito mórbida, né? Pode parecer muito estranha. E muita coisa que a gente sabe, ou acreditava saber sobre ela, é um mito, na verdade. Mas é isso, é uma época diferente, né, cara? As crianças e adultos nessa época morriam antes dos pais, né? A idade média de vida, como eu falei, era de 29 anos. E, assim, é uma prática para você ter alguma coisa para manter a memória daquele indivíduo. É como a gente falou, a pessoa talvez não vai ter acesso à fotografia, não tinha acesso à fotografia. Então, aquilo já era um hábito, as pessoas usavam aquilo como hábito para ter uma lembrança, né? Para nós é bizarro, como você falou, mas é uma questão do tempo, né? O tempo que a gente vive é diferente, né? Foi o que eu falei, né? Para você compreender, você tem que se transportar para aquela época lá, né? Exatamente, cara, exatamente. Que era outra realidade, né? Era outra coisa. Sim, então, se você olhar isso em retrospectiva, né? É um ato relativamente semelhante ao que a gente faz hoje em dia em processo de luto, né? E cada um encontrava, né? Uma maneira, né? Para suportar a sua perda. Sim. No Ocidente, em meados de 1930, quando os costumes sociais passaram a obter um significativo distanciamento do luto público prolongado, hoje em dia você não tem essa questão, né? Você faz ali um velório relativamente mais curto, num local apropriado, com o corpo já tratado, né? Pois é. E depois já parte pro sepultamento. Mas nessa época, né, em 1930, quando começou a se detectar melhor as doenças, podia se tratar melhor, né? E a taxa de mortalidade infantil diminuiu, as fotografias acabaram perdendo um pouco o sentido, né? E perderam o mercado. Mas assim, os pós-mortem nunca realmente acabaram, né? Hoje em dia, várias empresas se especializam em tirar fotos de bebês ou recém-nascidos mortos. E a prática de fotografia pós-mortem continua como um evento regular em outras partes do mundo. Algumas culturas têm isso aí, né? Sim, é cultural, né, cara? Não é uma coisa... Sim. Pra gente é muito mórbido, muito estranho, mas é cultural, né? É porque eu acho assim, cara, culturas diferentes têm relações diferentes com a morte, por exemplo, né? Totalmente, sem dúvida. A gente vive aqui no Ocidente, né? Como se a gente nunca fosse morrer. A morte é uma coisa distante pra gente, né? Quer dizer, não pra nós, porque a gente já tá velho, né? Sacanagem, mas assim, na nossa cultura, a morte não é uma coisa presente na nossa vida, né? Você não se prepara pra morrer, né? Você fica vivendo até onde você pode. Na Índia a morte é uma coisa presente na vida das pessoas. Você vê a finitude da vida o tempo todo ali, né? Tu tá no trânsito, passa uma moto com um morto em cima, com um caixão, um carro carregando caixão. É uma coisa normal, entendeu? É uma coisa que tá ali, que faz parte da vida, né? Então, assim, fotografias post-mortem ainda acontecem, com certeza. E essa coisa de velar a pessoa em casa também acontece em algumas culturas, né? Tem esse ritual que eu falei da pessoa que fica lá em casa durante muito tempo. Na verdade, eles desenterram e levam pra casa. Tem uma coisa assim. Eu não vou me lembrar, tá? Qual que é a cultura. Depois, quem quiser comentar aí no nosso Instagram, ou até mandar e-mail falando, pode ficar à vontade, que a gente agradece. Eu vou até pesquisar depois do episódio, mas tem essa cultura aí, que a pessoa morre, eles desenterram depois de um tempo, levam pra casa, e aí fica ali um tempo, como se fosse... Tipo, como se a pessoa tivesse voltado do mundo dos mortos e fosse passar um tempo com a família ali. Cara, que doideira. E é bizarro. E aí é normal, porque, cara, você vê, cara, a criança sentando do lado do morto, o morto sentado no sofá, é um negócio assim, entendeu? Sim. Então é uma outra relação cultural com a morte, né? Quem tem uma relação mais, vamos dizer, leve, talvez, com a morte são os mexicanos, né, cara, que celebram o dia da morte, né? Se vestem de caveira e tudo mais, né? Fazem uma festa no dia dos mortos, né? Sim. A gente tem realmente uma relação com a morte muito triste, né? Até legal você comentou a cultura mexicana tem isso. Tem aquela animação da Pixar, né? Coco. Lembrei dela, cara. Que mostra muito isso. E é muito legal e até fala dos animais, né, cara? Que os animais são anjos, né? Que guiam a gente aqui no mundo dos vivos e tal. Sim. Mas que eles caminham entre os dois mundos, né? Sim, verdade. Alebrijes, que eles falam, né? Legal, cara, não lembro os termos. E é interessante, tem aquela questão de Dia dos Mortos, ter a foto do ente querido lá, com o altarzinho, com as velas, né? Sim. Que é aquilo ali que mantém ele vivo, do outro lado. Verdade, não deixa ser esquecido, né, cara? Pois é. Tem aquela outra animação do Tim Burton também, A Noiva Cadáver, você lembra disso? Cara, eu lembro desse filme, as pessoas comentam muito, tem até duas amigas minhas, né, a Júlia e a Júlia até tá no Canadá aí, tá em Toronto, se eu não me engano. Legal. E a irmã dela, Elisa, e elas falam sempre desse filme, cara, mas eu nunca assisti, pra ser sincero. Então, tô comentando esse filme pelo seguinte, até a gente falou da cultura mexicana, nesse filme aí, o mundo dos vivos é um mundo chato, preto e branco.
morto. É um mundo morto, mundo dos vivos. E no lado dos mortos é tudo coloridão. Ah, maneiro. Tem música, tem alegria, entendeu? É um negócio assim, é um contraste que até é uma coisa meio do Tim Burton também, né? O Tim Burton é um cara que gosta de brincar com essa questão da morte aí, né? Sim, verdade, cara. Mas é bem legal, cara. E assim, de novo, isso que a gente tá falando aqui desses filmes, até da cultura mexicana, é pra mostrar essa visão, essa relação diferenciada que diferentes povos têm com a questão da morte, né? Sim, verdade. É verdade, cara. Na teoria, a gente se prepara para uma vida pós-morte, né? Na teoria religiosa, né? Quem tem religião, né? Quem é católico, sim, vai viver uma vida eterna depois. Então, você teoricamente se prepara durante a vida aqui na Terra para uma vida após, né? Em algum lugar depois. Mas ainda assim, a gente não lida bem, né, cara? A gente não se dá bem com essa questão da morte, não. Pois é. Bom, quando a gente tá gravando aqui, eu até pesquisei essa questão que eu comentei anteriormente aí, que eles desenterram a pessoa morta, levam pra casa e aí parece que o morto caminha. É uma cultura da Indonésia, cara. E acontece até hoje. Pode crer. É um ritual que tem lá na Indonésia que eles fazem isso. Até se você quiser procurar aí depois no Google, pesquisa ritual de desenterrar os mortos na Indonésia, que você vai achar alguma coisa aí. Tem vídeo. É um negócio, assim, pra quem é sensível, não veja, tá? Porque é meio The Walking Dead o negócio, literalmente. Né? Sim. Mas é interessante, né? Eu acho interessante. As culturas são muito diferentes. Impressionante, né? Como é que é tão diferente, né, velho? Pois é. Quando te perguntarem qual rádio você ouve, responda ZYP23, Paranormal FM. Bom, a gente sempre tenta trazer uma referência aqui da cultura pop e tal, né, pra ilustrar a nossa conversa. E uma referência bem bacana do que a gente tá falando é o filme Os Outros. Rapaz. Lembra desse filme, Ribinho? Lembro. Caraca, a gente viu esse filme em condições, cara, muito desfavoráveis, né, velho? A gente viu esse filme junto, inclusive, lá na casa dos padres, que eu morei lá em Petrópolis. Casa dos padres já foi mencionada aqui, aquela casa... Já... Aquela casa ali... ela não entrou em combustão espontânea, ela não pegou fogo sozinha, maluco, não sei. Rapaz, aquela casa ali era um portal, né? Cara, sabe que eu falei com o teu irmão depois, né? Daquele episódio que você narrou aqui, eu conversei com o teu irmão e ele falou, cara, eu tinha muito cagaço naquela casa. Ele tinha, cara. Coitado, cara. Teu irmão sofreu, né, cara? Porra. Não, e às vezes ele tava lá estudando no quarto dele, eu vinha devagarinho no corredor e apagava a luz e saía andando igual um ninja, devagar, sem ele ouvir. Aí ele ia lá, acendia a luz. Aí eu ia, apagava. Eu fazia isso várias vezes, até que no final ele gritava pela minha mãe, cara. Porra, não tem como, né, velho? Porque ele ouvia o interruptor, né? E não tinha ninguém. Aí, ele achava que era fantasma. Doideira, velho. Aquela casa mesmo. Enfim. A gente já contou a experiência daquela casa lá que realmente são bizarras, cara. Cara. A gente viu esse filme aí, Os Outros, lá. Foi bizarro. E a gente nem tem uma mente muito sugestionável, né, cara? Pois é. Fale por você, né? Pra não dizer o contrário. Bom, cara, eu vou dar uma sinopse do filme aqui. Esse filme vale bastante a pena ver, que ele é bem interessante, cara. Durante a Segunda Guerra Mundial, né, a atriz principal é a Nicole Kidman, o nome dela é Grace no filme. Ela decide se mudar, né, juntamente com os filhos, para uma casa isolada na ilha de Jersey, esperando o marido dela retornar da guerra. O marido saiu pra guerra, eles estão sozinhos, e ela muda pra essa casa pra aguardar o retorno dele, né? Sim. Os filhos dela têm uma doença estranha, cara, que eles não podem receber luz do sol diretamente. Então, por isso a casa tá sempre em total escuridão. E o hábito da casa é o seguinte, você passou de um cômodo pro outro, você tem que fechar a porta do cômodo que você tava, tranca a porta pra abrir a porta seguinte. Você nunca pode ter duas portas abertas ao mesmo tempo. No filme ela diz que é pra não entrar a luz do sol, pra não correr esse risco, né? E para as crianças também não saírem por acidente. Mas eles têm que viver em total escuridão, sempre cortina fechada e a casa na penumbra, né? Eles vivem sozinhos, né? Eles seguem essas regras religiosamente, mas eles contratam empregados, né? Pra ajudar no trato da casa, né? E aí começa o filme começa justamente aí. Ela acorda gritando assim, parece que teve um pesadelo, e chegam os novos empregados da casa. E, cara, o desenrolar da história é muito legal, cara. Muito legal. A gente vai dar spoiler, Ribas. Cara, esse filme tem muitos anos, né, cara? Acho que... Pô, já deve ter uns 30 anos esse filme. Esse filme, ele tem meio que a pegada do Sexto Sentido, né? Sim. Tem Bom, não vamos contar o plot twist, não. Quem não viu, deixa ver.
Cara, acho que vale a pena você consultar os outros. O que acontece é o seguinte, durante o filme, vão acontecendo coisas sinistras, bizarras no filme, assim, a família vai ficando com medo, vai ficando assustada, e eles acham um álbum de fotos de pessoas... Fotos pós-mortem, né? Mas ela não sabe. Ela comenta com a empregada: essas pessoas estão dormindo. Sim. Fala: não estão dormindo não. São fotos das pessoas mortas. Ela fala: isso aí é o livro dos mortos. É o livro dos mortos, exatamente. Ela fala: nossa, mas que bizarro, né? Por que isso? Porque a gente já tá falando de 1945, né? Então... É bem na época aí das fotografias pós-mortem, né? Um pouco depois que elas começaram a ficar menos difundidas, né, cara? Porque em 1901, a era vitoriana foi até 1901, 1930 isso parou de ser um hábito, né? Então, 45 já não era uma coisa muito comum, né? Mas as fotos deviam existir nessa época aí, né? Muita gente tinha, né? Sim, era comum, né? Era comum. Sim. Ela fala que as fotos, a empregada fala que as fotos eram uma forma de manter a presença das pessoas que se foram, né? Manter a alma delas aqui. Sim. Que é o que o Ribas falou, né? Prende a pessoa aqui, né, velho? E tem um detalhe curioso aí. A governanta dela é aquela senhora ninfomaníaca vizinha do Jim Carrey. Pô, cara, esse filme do Jim Carrey. Sim, senhor, cara. Sim, imperdível, velho. Imperdível, tá maluco. Essa cena dessa senhorinha, me ajuda a botar a prateleira aqui, meu filho. Ele ajuda a botar as prateleiras todas. Depois eu falo: deixa eu ver se tem um trocadinho pra você. Não preciso. E aí ela paga ele de outro jeito, né, cara? E ele como tá naquele... Ele foi naquela reunião da Inodê lá, né, cara? Que não podia dizer... Foi tinha que dizer sim pra tudo, né? Herbalife, né? Aquela tecneira tocando no fundo. Enfim, cara. É bom demais esse filme, cara. 2 filmaços, tá? Obviamente em mundos diferentes, né, cara? Vibes diferentes, né? Vibes bem diferentes. Ela é empregada de um jeito, de um lugar, no outro ela, enfim, presta serviço de outro jeito, né? Mas muito bons também, cara. Não, e esse filme, cara, os outros, é um filme de terror, tá? Mas ele não é um filme que é tipo Annabelle ou tipo Invocação do Mal. Não é um filme que tu vai ficar, assim, com medo de olhar no espelho pra se tem uma coisa atrás de você, entendeu? É um filme que tem uma vibe bizarra, tem uma atmosfera assustadora ali por causa da casa escura e tal. Sim. Pode ver tranquilo que não é nada que vai te tirar o sono, não. A vida deles com essa restrição, né? Não pode pegar luz, não pode sair, cara. 2 crianças, pô, imagina que vibe ruim, né, cara? Pois é. E aí isso tudo fica em xeque quando aparecem esses novos empregados aí, e o final é muito legal, muito maneiro. Então o plot twist vale a pena. A gente não vai falar aqui porque, cara, eu consegui uma proeza, cara. Eu demorei muito tempo pra ver o Sexto Sentido e ninguém me deu spoiler desse filme. Pô, tu deu sorte, cara. Dei sorte, cara. Só se falava disso. Esse filme aqui de 99, o Sexto Sentido, por aí, né? Por aí, cara, por aí. Eu assisti há pouco tempo com o Bernardo, né? Com meu filho, né? Ele nunca tinha assistido, ele completou 20 anos agora, moleque. Pô, ele não tinha assistido o Sexto Sentido, né? Ele nasceu depois do filme. Bernardo tá com 20 anos, cara. Tá com 20, irmão. Se prepara que tu vai chegar lá. Caraca, bicho. Doideira, enfim. Doideira. E aí a gente assistiu o filme, pô, ele achou maneiraço também. Falou: caraca, que doideira. É bem isso, o plot twist é bem maneiro, né? E tu não percebe, né, cara? Não. Tu não se liga que o cara, o que é na realidade. Sim. Né? Depois, se você rever, né, você vê que tá tudo ali, né? E faz sentido, né? Todo o sistema, fala: pô, realmente, né, cara? Tava tudo aqui exposto e você não percebeu. Muito bem sacado o filme. É aquela coisa que quando você sabe o que é, tudo passa a ter um sentido diferenciado ali pra você falar, realmente. Mas quando você tá vendo sem saber, você fala: putz, cara, não percebi isso aí, não. É, isso aí. Né? Bem legal, vale a pena. Quando te perguntarem que rádio você ouve, responda. ZYP23 Paranormal FM. Paranormal FM. Bom, meu amigo Léo, atualmente, né, cara, a maioria das pessoas aí da nossa geração, né, cara, pra gente a imagem final, né, que a gente quer guardar dos mortos, né, dos nossos entes queridos, é da pessoa viva, né, pessoa feliz. Sim. Né,
falando besteira, né, cara? Lembranças engraçadas aí que a gente tem da pessoa em vida, né, cara? Sim. E, assim, pra gente, até a gente comentou isso lá no meio do episódio, né? A morte pra gente aqui, pra nossa cultura ocidental, é vista como um tabu, né? A gente não para pra pensar que um dia a gente vai morrer, né? Até porque se você fizer isso, você não vive. Então, assim, cara, a gente acaba meio que se desligando disso aí, né? Da morte, a gente não pensa muito nisso. O que eu acho até bom, na verdade, né? E a gente esconde, né, cara, essa questão da morte com tanta habilidade que a gente quase que acredita que a gente vai morrer, que a gente nunca vai morrer, né, cara? A gente tem estendido a nossa qualidade de vida, né, cara? Cada vez mais, né? Gente com cada vez mais idade, melhor, né? Assim, com mais saúde, né? Realmente esticando a vida mesmo, né, cara? Pois é. E é isso, cara. Para os vitorianos lá, a morte não era uma coisa comum, fazia parte do dia a dia ali, né, cara? Criança... Sim. Pô, tu vê, cara, criança pequena, você que tem filho, né? Criança pequena, cara, lambe corrimão de metrô mesmo. Né? Então tu imagina nessa época aí que não tinha remédio, não tinha vacina. Sim. Né? Pegar uma ziquezira e morrer era 2 tempos, né, cara? Então era uma coisa que fazia parte ali daquela rotina, né, cara? Sim. E as fotografias post-mortem, elas eram tiradas com a mesma consciência com a qual um fotógrafo de hoje tenta documentar uma festa, um baile de formatura, né, cara, que seja. Era o hábito, então, cara, é aquilo, né? Hoje a gente chegou a essa conclusão que era realmente o momento, aquele momento que eles viviam ali. Pois é. Pra resumir, cara, naquela época ali, o que era bizarro não eram as fotografias post-mortem, a vida era bizarra. Sim. Sim. As fotografias eram apenas um documento pra registrar aquilo ali. E, cara, a gente tá falando de 100 anos atrás, Ribas, né? Não é um tempo tão longo. A gente tá falando de 100 anos atrás. Não é uma coisa tão distante da gente, né? Não é tão distante da gente. E você vê a galera hoje, porra, negando a saúde, negando a vacina, dizendo que vacinas não fazem bem. Não tô falando especificamente de um assunto particular, tô falando de geral, né? No geral, né? Tem gente que fala, porra, uma vacina é injetar a doença, mas, cara, olha só como as crianças morriam, cara. Cara. 50% das crianças não resistiam ao 2º ano de vida. Ô, Léo, eu vou parafrasear um podcaster que eu gosto muito aqui, que é o Sr. K, lá do Nerdcast. Que ele fala que é o seguinte, cara, essas doenças aí que a gente vê, né, que a gente toma vacina quando era criança, sarampo, não foi curado com reza não, meu amigo, foi curado com vacina, né, não tinha isso, né, cara? É isso, cara, você toma o remédio e reza depois, né, pra agradecer, é isso. É porque, na verdade, cara, a vacina hoje virou assunto político e não deveria ser, sacou? Virou plataforma política. E aí, se o teu político de estimação é contra ou a favor, você vai ser contra ou você vai ser a favor. Sim. Entendeu? Quando não deveria ser assim. Deveria ser em prol da saúde pública, né? Da ciência e tal. Mas virou plataforma de campanha de político e não é pra ser assim, na minha opinião aqui. É verdade. Concordo com você nesse aspecto, cara. Esse assunto é um assunto diferente. Saúde é uma parada diferente. Pois é. É que a gente vive no nosso agora, na nossa janelinha de tempo aqui. Se você olha a história, né? A gente vive nossa janela de tempo aqui. Então a gente está vivendo aqui, ó, esse momento que a gente tem mais saúde, tem acesso ao remédio, qualquer coisa você vai na farmácia, você compra uma medicação por um preço relativamente acessível, né? Sim. Sua vida fica mais facilitada, né? Mas se você olhar pra pouquinho tempo atrás, cara, não tinha como, cara, não tinha nada disso. Pois é. É claro que a gente não vai entrar muito nisso aqui, porque o tema não é política e a gente nem é especialista em política pra falar. Sim. Mas é isso, a gente não trouxe nenhum caso paranormal aqui de assombração relacionado a fotografias post-mortem, mas eu tenho certeza que tem muita história por aí. Sem dúvida, sem dúvida. E quem sabe a gente vai fazer uma parte 2 aí só com essas histórias, eu acho que vai valer a pena. Sim, de repente com fotos, com imagens inexplicáveis e tudo mais, aparições em foto, né? Sim, e outra coisa, né, o episódio de hoje foi pra gente entender um pouco o que é essas fotografias, esse cenário, né, dessa questão aí, que Sim. Eu acho, vou repetir, eu acho que isso aí dá margem pra ter fantasminha na sua casa, né? Se a gente fala de objetos que retêm a energia da pessoa, né, cara, a gente sempre comenta isso, imagina uma foto tirada da pessoa, sei lá, estranho. Com certeza, cara. Não acho legal não, guarda a foto da pessoa viva, pô. Se o camarada lá italiano fez o pacto com aquela pintura, tu imagina o que não dá pra fazer com a fotografia de uma pessoa que tava morta. Vai arriscar, cara. Não precisa, não dá margem não, gente. Não dá margem não. Corta a margem, deixa rolar. Pois é, Léo. Então é isso aí. Fica essa questão aí. Se você quiser pesquisar essas fotos, a gente não vamos colocar no post. Porque é um negócio bizarro. Eu não quero que a pessoa esteja lá scrollando no Instagram, né? Naquela famosa barrigada matinal e dê de cara com a pessoa morta lá. Sim, né? Vibe positiva, né? Abrindo sua manhã. Pois é. Então a gente não vamos postar essas imagens aí no Instagram, mas se você quiser ver por sua conta e risco, procura no Google aí e fica essas dicas aí. Normalmente a imagem real post-mortem não tem
a pessoa apoiada, pendurada por uma corda ou coisas do tipo, né? Elas têm mais busca por esses símbolos aí que a gente mencionou. Sim. Né? Que eles faziam questão de mostrar que a pessoa morreu mesmo ali e tal. Então procura aí que você vai ver, pra quem tem essa curiosidade mórbida, né? Eu já vi algumas, até tem um amigo meu, Pacha, vou até mandar um abraço pra ele, que ele ouve a gente. Ele até vai vir aqui em algum momento participar com a gente, que ele curte esses assuntos, né? Legal. Ele chegou a me mostrar uma vez um link com essas imagens aí, né? Vitorianas, assim. É bem... É um negócio bem impactante e que pra gente hoje, como a gente tá muito distante da morte hoje em dia, culturalmente falando, é uma coisa que te causa um cagacinho, né? Cagacinho dá um desconforto, até porque tem muita foto de crianças muito jovens, né, cara? Pois é. Recém-nascidos e tudo mais, e aí realmente é impactante, não recomendo procurar, mas fica aqui o red flag já, tá? Fica aí por sua conta e risco. Exato. Né? E se você tiver alguma história aí bizarra relacionada com fotografia pós-mortem, manda pra gente aí, manda lá no Instagram, manda mensagem, manda e-mail, né, que a gente vai gostar de receber e ler, quem sabe até ler aqui durante um programa que a gente for gravar, né. Isso aí. E, cara, eu tô realmente surpreso, assim, positivamente surpreso com a quantidade de gente que tem acompanhado a gente, né, cara, pelos números do podcast, como é que a gente tá crescendo aí de uma forma muito legal, cara. Muito orgânica, muito bacana. Então, se você acha legal o trabalho, cara, divulga aí pros seus amigos, manda pra alguém ouvir, pra dar risada ou pra saber um pouco mais de algum assunto que você acha interessante. E fala com a gente que você tem achado, cara. Fala com a gente a sua opinião, curte lá no Instagram, principalmente. Manda e-mail pra nós no paranormalfmpodcast@gmail.com, falando qualquer coisa, dando um oi, dando um salve, e a gente tá disponível em todas as plataformas de streaming, a preferida que você tiver, nos ouça lá. É isso aí. E também lá no YouTube. A gente sempre posta os episódios que sobem nas plataformas, a gente posta no YouTube também. Então, se você quiser acompanhar pelo YouTube, não tem problema nenhum, né? Às vezes a pessoa prefere, enquanto tá trabalhando, né? Abre uma abinha lá. Exatamente. Às vezes a pessoa não tem Spotify, né? Então, ouve lá, comenta lá também que a gente vai responder. E é isso. Muito obrigado aí pelo seu apoio, né? Eu vejo muito isso como um apoio, né? A pessoa validando o que a gente tá fazendo, né? Sem dúvida, cara. E as pessoas comentam, né? E dão os parabéns e falam que gostaram ou que não gostaram. Isso também é importante. É claro que eu e o Léo, a gente curte estar aqui batendo um papo e fazer esse programa pra vocês, mas é muito gratificante receber as mensagens, né, os comentários e tal. Então, continuem aí que a gente gosta e vamos responder todo mundo com o maior carinho do mundo. E fica esse nosso obrigado aí pra vocês. É isso aí. E deixa um abraço também pra vocês. Que esse ano seja de muita saúde, muita paz. E a gente vai falar muita coisa bizarra esse ano, hein? Pode se preparar. É isso aí. Tirem as crianças da sala, literalmente. Tirem da sala. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio e tchau. Um abraço pra vocês, galera. Fiquem bem e se cuidem. Valeu! Este episódio foi editado por Atelas, soluções em áudio para podcasts.